Fala aí, Rebelde Rodrigo, aqui trazendo pra vocês mais um review de Andor, dessa vez do quinto episódio da segunda temporada. I have friends everywhere. Tenho amigos em todos os cantos. Esse episódio é a parte 2 do segundo arco da temporada, né? Que por enquanto vamos chamar do arco de Gorman, porque, né? Nós estamos vendo, né, que a história está sendo bem centrada nesse lugar. Pode ser que o próximo arco seja tipo, o arco mesmo de Gorman e tal, esse seja só uma preparação, mas vamos chamar esse aqui de arco de Gorman, beleza? Porque é o que tudo indica. O episódio está sendo novamente dirigido pelo Ariel Kleiman, e eu pesquisei, ele dirigiu os 6 primeiros episódios dessa temporada, então o resto vão ter outros diretores. E quem roteirizou esse arco em específico foi Beau Willimon, que pra quem não sabe foi o roteirista do melhor arco da primeira temporada, que é o arco de Narquina 5. Mas vamos lá, né? O episódio, ele tem alguns blocos, né? Alguns núcleos, e é a forma que eu achei melhor pra trazer pra vocês mesmo, pra não ficar num vai e vem. É tipo falar sobre cada núcleo individualmente. Então vamos falar um pouco sobre o núcleo da Clea e do Lúthien, né? Eles estão lá em Coruscant. Ela tá mexendo no rádio lá na galeria, né? Tá pegando algumas transmissões, algumas que foram gravadas, né, de pontos de escuta. E ela acaba ouvindo uma conversa com o Davos Sculdun, mas ela para a gravação na hora que o Lúthien chega, né? Porque ele quer saber sobre o Cassian e tal. E ela diz que ele já tá pronto e está indo, né, iniciar a missão dele. E aí vamos ver, né, o que é que rolou. Basicamente o Cassian vai até uma agência de viagens, usa a frase código, né, que é I have friends everywhere, e um cara pergunta para onde ele vai. Ele diz que tá indo para Gorman, né? Então ele recebe uma mala junto com um gravador, né, no ouvido, explicando qual vai ser o papel dele ali. Basicamente ele vai assumir o papel, né, de Varian Sky, um estilista, né, que veio com o irmão mais novo, quando ele era mais novo, para Coruscant, só que aí o irmão resolveu voltar para casa, mas o Varian conseguiu um estágio e ficou lá até hoje em dia, né? Tipo, 12 anos ele passou lá em Coruscant. E aí o Varian tá indo pela primeira vez para Gorman, né? E é como se fosse um rito de passagem. E ok, o Luffy aproveita, né, que o Cassian foi para a missão de Gorman e vai até o esconderijo, né, do Cassian pra falar com a Bix, ver como ela tá e tal. Só que na verdade ele quer passar uma missão para ela. Só que, notando o estado mental, né, que ela tá e tal, tá tomando. Aquilo que ela tirou, aquele frasco do recipiente de batom, é como se fosse um remédio, alguma coisa para ajudar a dormir. Porém, ele a avisa, né, que, tipo, o remédio até faz efeito, mas quando ele acaba, os pesadelos, os sonhos voltam piores. Então, ela tem que se cuidar. Mas enfim, ela admite que odeia aquele lugar, o Luffy até considera mudá-la de esconderijo, mas ele diz, olha, eu preciso de você para uma missão, mas não agora. Eu quero que você descanse até que o Cassian retorne, ok? A Bix fica meio assim, mas resolve ouvir o conselho do Lúthien, né? E o que é que a Clea tava ouvindo nesse diálogo do Davos Sculdun com uma observadora de arte lá da galeria, né, do hall dele? Basicamente, um dos artefatos que o Davo possui foi falsificado. E agora ele quer, né, que todos eles sejam examinados. E a Cleia já fica meio assim, né, escutando, porque ela colocou uma escuta em um dos artefatos que tem lá, que está em posse do Davo. E se descobrirem a escuta, podem acabar, né, descobrindo sobre essa rede lá do Lúthien, de rebeldes e tal. Tanto é que essa funcionária do Davo vai até a galeria. Não foi um artefato do Lúthien que era falso nem nada, mas a funcionária comenta, né, com a Cleia, que se faz de desentendida, e ela explica que os artefatos serão levados para reavaliação após a festa que ele vai dar, né? Tipo, um dia seguinte ele já vai mandar os artefatos para lá. E aí, ok. O Lúthien chega, né? Mais tarde, a Cleia fala com ele, ele dá uma bronca nela, porque foi ideia dela colocar a escuta lá nas coisas do Davo, né? Tipo, 2 anos antes. Mas ela o convence de que essa escuta é benéfica para eles. Então, o plano dela
é, tipo, eles têm que ir na festa e de alguma forma tirar aquela escuta de lá durante a festa, antes que os artefatos sejam movidos, né? Porque senão o Davo vai descobrir e vai dar ruim. Ok, aí acaba meio que o bloco de Coruscant da rebelião, né? Vamos falar agora sobre o Círio Carne. Ele tá lá, né, conversando com a mãe dele. Ele tá lá em Gorma, né, falando no escritório de medidas. E ele até revela que tá planejando ir pra Coruscant pra visitá-la. Ela fica muito feliz e tal, porque parece, pelo que o Império tá dizendo, que os transportes de ida e vinda pra Gorma vão ficar mais restritos, mais difíceis, mais escassos. Porém, o Cyril precisa cortar a comunicação, né? Porque dois oficiais entram no escritório e começam a mandar todo mundo se retirar. Essa galera é do BSI. E eles acreditam, né, que tenha alguma escuta plantada ali no escritório, né? O Cyril, ele fala que isso é besteira e tal, que eles não podem sair revirando as coisas, que eles não têm nada demais. Porém, ele é escoltado pra fora, né? E nós vimos que a Enza e o Dylan estavam ouvindo tudo, né? Pela escuta que eles colocaram no escritório. E quem avisou a eles foi a Eiza, eu acho que é assim o nome dela, a Lisa. Enfim, é uma espiã deles que está infiltrada ali. Ela acionou um alarme para que eles puxassem, né? Desplugassem o comunicador, para que não fosse rastreado o sinal até eles. E aí, beleza. Depois o Círio volta enfurecido, porque realmente o BSI encontrou uma escuta ali. Ele não sabe quem foi, mas ele fica frustrado com isso. E na saída, ele é abordado de novo pelo Sam, que oferece uma outra aranha pra ele. E aí, né, ele questiona o que tá rolando e tal. O Círio fica meio assim, dizendo, ah, não, deixa. Eu vou voltar pra Coruscant e tal. E aí o Círio, ele acaba encontrando, né, num beco com o carro e com a Enza. E eles comentam, né, que souberam que o BSI entrou no escritório e tal. E ele fala que teve uma escuta, que isso é um ultraje, que ele tá chateado. E o carro e a Enza estão perguntando isso porque eles descobriram sobre o passado do Círio lá, né, na Primória e tal. Que ele foi expulso pela galera do BSI por causa do fiasco em Ferrix e tal. E eles querem usar isso pra levar o Círio pro lado deles. E aí, basicamente, eles o convencem, dizendo, ó, a gente precisa saber o que eles estão construindo e tal. Ele, ó, sinto muito, mas no meu escritório a gente só tem informações sobre poucas coisas. Tipo, ah, vem uns transportes e tal. Alguns estão catalogados e outros não. Ele, sim, e é nesses que a gente tem interesse. Por favor, colabora conosco. E aí o Círio diz que vai ver o que pode fazer, né? No dia seguinte, ele tá lá trabalhando, ele pega um disco escondido, bota no bolso. E aí sim, eu troquei um pouco a ordem dos eventos. Ele não tinha encontrado com o Sam ainda. Ele encontrou com o Sam nesse dia. E aí, né, o Sam entrega uma aranha pra ele, uma aranha de graça, né, pra ele dar pra mãe, quando ele for pra Coruscant visitá-la. E o Círio entrega o disquete pra eles, com as informações lá sobre os transportes, sobre os veículos, o que é que tá sendo carregado, o que é que não tá sendo. Porque eles querem planejar um ataque, né? E aí, ok, em paralelo a isso, nosso Varian Sky chega, né, em Gorman, se hospeda no hotel e tenta conversar com o concierge, né, sobre o massacre que teve ali por causa do Tarkin. Ele vê que o funcionário tá meio desconfortável ao ouvir isso, ele pede desculpas, mas o funcionário acaba tomando coragem e fala que realmente foi o Tarkin, que ele queria pousar com o cruzador dele ali, o povo não queria sair das ruas, então o Tarkin foi lá e pá, fez um massacre com todo mundo. Inclusive o pai desse concierge, né, o empurrou pra fora do caminho e foi morto nisso. E aí, beleza. Eles também comentam, né, que alguém os instruiu a não ficar falando sobre esse massacre, provavelmente algum imperial, pra não dar ruim, né, pra Gorman. E aí, à noite, o Cassian vai até um café onde ele se encontra com a Enza, né? Ele comenta sobre os detalhes, que ele quer uma reunião com o pai dela, o carro, para analisar sobre essa frente Gorman, né? E ele comenta que percebeu os caras que ela colocou para seguirem ele, né, por aí, para o seguirem por aí, e que eles não são nada discretos, então é melhor mandar eles embora. Ela até questiona, né, tipo, se ele não é o chefão, né?
Ou melhor, porque o chefão não veio, no caso ela tá falando do Lúthien, embora ela não saiba o nome dele. E o Cassian até faz um joguinho, né, mental, dizendo, ah, mas será que eu não sou? Será que eu não sou um espião do Império que tá enganando vocês? Ele consegue que uma reunião com o carro seja marcada. E no dia seguinte ele vai até lá, né, na loja e tal, entrega um cristal de código como sinal de boa vontade. E eles falam, né, que estão planejando um ataque para essa nova construção, esse novo arsenal que o Império está fazendo. E eles têm um informante lá dentro. O Cassian acha isso muito arriscado, né? Mas eles dizem que o plano deles é justamente criar um próprio arsenal, né? Eles começam a planejar um roubo. O Cassian fica meio assim, né? Ele até mais tarde conversa com o carro sobre isso num outro local. Porque é aí que tá. A parte fácil não é nem realmente roubar o lugar, mas é fugir. Ele sabe como foi sofrido para escapar de Aldani, com 6 pessoas. Então, tipo, eles não têm muito pessoal ali, não dá. Eles, não, a gente precisa de reforços e tal. Mas na época a gente tentou fugir e foi horrível. Vocês não vão fugir, vocês vão ficar aqui. É praticamente um alvo nas costas de vocês, vocês nem vão estar se escondendo. E aí, né, basicamente, o carro fica meio frustrado, né, desapontado. Acha que o chefe do Varian não vai gostar nada disso, né? Porque esse plano é imprudente. O Cassian mesmo diz isso, mas ele não confia e tal. E só vai embora dali decepcionado. E aí o Sírio, né, ele voltou pra Coruscant. Ele vai falar com a Dedra no apartamento dele, né? Dela, quer dizer. E ela revela, né, que colocou algumas pessoas do BSI para o seguirem a pedido do Partagaz. E que ele não pode ficar muito tempo no apartamento. Porque, né, para não levantar suspeitas. Então eles apagam a luz, né? Ficam lá por 1 hora. Depois o Sírio vai pra casa da mãe dele, presenteia com a aranha, que ela batiza de Sírio também, né? E no dia seguinte tem uma reunião particular no BSI com o Sírio, o Major Partagaz e a Dedra, onde ele comenta, né, que tá ficando próximo da galera da Frente Gorman e que tá na hora, né, de começar o plano de usá-los como isca. A Dedra pede o controle militar de Gorman, porque ela quer, né, que os rebeldes fiquem imprudentes, que eles tenham algumas vitórias durante o ataque para que o Império possa vir e reprimi-los com tudo, ter a justificativa que eles estavam precisando. E aí, em paralelo a isso, vamos para o último núcleo do episódio, que é o núcleo de Dekar, né? Nós vemos que o Wilmon ainda tá lá, ele tá ensinando ao Plut, né, a mexer naquela máquina, como o Sol mandou. Só que o Plut tá meio agoniado, porque são 8 variações para aprender, ele acha isso bem difícil. E ele até comenta isso com o Sol mais tarde, né? Quando ele tá pedindo várias informações e tal sobre o lugar. E, tipo, o que é que eles vão fazer com o Wilmon depois? O Sol diz que o garoto sabe demais e que é melhor eliminá-lo, né? Mas o Plut defende o Wilmon, né? Isso acaba chamando um pouco a atenção do Sol. O Plut pede novamente informação sobre a missão para ele focar em uma única variação, para ele poder mexer direito na máquina. E aí, ok, o Sol informa, né? E mais tarde, no pôr do sol, os partisãos estão lá comendo a refeição. O próprio Sol vai até onde o Wilmon e o Plut estão. Questiona se o Plut já tá pronto, né? O Wilmon diz que sim, que ensinou tudo pra ele. Então o Sol levanta o blaster, aponta pro Wilmon, então mata o Plut. Na verdade, o Plut era esse tempo todo um espião do Império que estava querendo reunir informações. Então o local que eles vão atacar não é para eles irem mais para lá, porque é uma emboscada, né? Preparada pelo Império. E aí eles decidem deixar Dekar para trás, não voltar mais, e o Wilmon acaba indo com eles, porque ele não tem muito o que fazer, né? Provavelmente o Império vai ir para Dekar e tal, alguma coisa assim. Eles vão para um planeta, né? Tá de noite, tá chovendo. O Wilmon tá lá, opera na máquina, enquanto o Sol comenta sobre quando ele era mais novo lá em Onderon, que ele era forçado a trabalhar num campo de trabalho. Então, o Wilmon termina de mexer na máquina que está liberando, né, um vapor tóxico de Rhydonium. E o Sol vai lá sem máscara e tudo. E ele comenta, né? Ele tá meio louco e tal. Ele fala sobre todo o esforço que eles fazem para lutar contra o Império. Que nunca vão reconhecer a força deles e tal. Que sempre tem a galera do Lúthien que fica mais lá para longe. Mas o Wilmon é corajoso por estar ali com eles, né? Que essa é a hora dele crescer. Então o Wilmon vai...
ele retira a máscara, né? Inala o gás tóxico, o vapor lá do Rhydonium, né? E meio que se junta aos partisanos. E assim se encerra o episódio. Caramba, gente, esse arco tá ficando cada vez mais interessante. Eu quero ver como vai se desenrolar, né? No final do próximo. Mas é isso, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, se não pode perder nenhum de novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one.